Voltamos? Você estava. Caiu quando estava em Eclesiástico. Ah, eita, pois ainda conversei foi muito. Depois. Como eu estava dizendo, a gente tem que lutar um pouquinho com a internet, né? Pedir que ela Sim, colabore um pouquinho. Mas lá em Eclesiástico 38, ele mantém essa relação, né, da medicina com Deus. E também um dos maiores legados que eu estava falando, que a internet cortou, um dos maiores legados de Bento XVI, o Cooperatores Veritatis, né, o Cooperador da Verdade, ele sempre disse que a razão é aliada da fé, não é? Então, isso também está traduzido nesse capítulo 38 de Eclesiástico, que nos diz que a medicina é um dom de Deus, é uma ciência feita por Deus. E que o homem prudente, ele justamente aceita essa ciência. Nesse tempo, principalmente que a gente vivencia, onde a ciência se sobrepõe, não é, à luz da pandemia, no qual muitos buscam a ciência, soluções da ciência, em que em muitas situações a ciência também não é capaz de solucionar, mas muitos também se recorrem tão somente à fé e muitas vezes se tornam imprudentes. Sobretudo, por exemplo, a gente fala hoje sobre o isolamento social. Muitos, apegados à fé, dizem, não, mas Deus me protege, eu tenho que fazer os meus afazeres, não é? Então, se torna imprudente não querer acatar o que a ciência indica, buscando e aliando-se somente à fé, e aí se torna imprudente. Porque também a saúde do corpo é um requisito também da oração, né? Porque se a gente for analisar a origem da palavra oração, que vem de discurso, de conversa, de prece, e o corpo também é uma linguagem, né? O nosso corpo também fala. Então, o nosso corpo também deve ser oração, deve ser prece, deve ser discurso, deve ser esse completo interligar com os outros e também com Deus. Então, a prudência está justamente em viver também a fé, mas também no cuidar-se. acho que cortou. Dá para escutar? Estou escutando. É muito interessante também. Hoje voltei aqui um pouquinho num dos autores prediletos meu, Tomás Alick, e num livro dele chamado Toque às Feridas, ele fala que o mundo, enquanto matéria e corpo, eles são boas criações de Deus. Às vezes nós aqui com as nossas expressões de prisão, nós aprisionamos uma a outra, ou então esquecemos de cuidar de um ou de outra, e aí vamos fazendo com que a matéria desse mundo ela possa não ser uma matéria sacramental. Porque nós precisamos lembrar que o nosso corpo, o nosso espírito, no modo como nós caminhamos, da nossa convivência, da vivência com um e outro, nós também nos tornamos sacramento no mundo. Sacramento significa sinal. Claro, nós sabemos dos 7 sacramentos da igreja, mas o nosso corpo também é um sacramento de Deus no mundo. Porque é no corpo, é na matéria humana que Deus torna a sua ação salvífica eficaz. Quando nós olhamos para o corpo chagado e ferido de Jesus na cruz, nós sabemos que aqueles ferimentos são ferimentos eficazes para a saúde de outros homens. E aí, quando nós esquecemos de cuidar do nosso corpo também como um templo de compaixão e de misericórdia, lembrando que as nossas feridas manifestam um desejo de Deus de ressuscitar também em nós, nós passamos a não permitir que o nosso corpo reze. E aí há uma grande dissociação que a gente também vem trabalhando nas lives da quinta-feira sobre os passos do deserto, quando nós enfraquecemos, quando nós enfrentamos as nossas quedas, as nossas dificuldades, logo nós fugimos da oração. E aí quando nós fugimos da oração, o nosso psíquico ele vai enfraquecendo, o nosso corpo vai sentindo a vontade de apenas ficar acamado, de não lutar contra o corpo que às vezes ele também fracassa e também experimenta do fracasso. E eu gosto muito quando São Paulo diz que quando nós experimentamos do fracasso na carne, nós participamos do sofrimento de Cristo.
para que nós possamos ter ao menos uma ideia. E nós, por sermos cristãos, nós olhamos isso como uma possibilidade de encontro. A minha enfermidade é uma possibilidade de encontro com o Senhor. E principalmente também a igreja demarca a enfermidade também com o sacramento da unção. E aí quando nós falamos da saúde como forma de oração, aquilo que você dizia muito interessante, a questão do isolamento social. Quando eu faço desse isolamento a minha oração, eu estou também cuidando da minha vida e da vida dos outros. Isso também é um ato de louvor a Deus. Exatamente. É interessante a gente analisar também a definição de saúde, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saúde, diz que saúde não é somente a ausência de enfermidade, mas é um completo bem-estar físico, social e psicológico. Não é? Porque eu posso estar corporalmente são, mas psiquicamente, espiritualmente, não estou bem, socialmente não estou bem, e aí isso não vai confluir para uma verdadeira saúde. E aí é justamente onde entra a fé, o meio nas entrelinhas, porque muitas vezes a ciência é meio alheia à fé. Muitos científicos olham com desvio ao lado da fé, já outros já olham com mais carinho. E é muito importante, sobretudo a gente que tem o caminhar nos hospitais, a grande importância da vivência da fé na relação doença e saúde. Muitos tendem a ver a doença como um castigo ou como algo que esteja para aprovação, que pode suceder algo com alguma finalidade na nossa vida de crescimento pessoal e espiritual, mas é muito importante analisar aqueles doentes, os que têm fé e os que não têm fé. A progressão da doença, a progressão da recuperação entre os dois, fazendo uma comparação, são imensas. O doente que tem fé, ele tem uma recuperação, tende a recuperar-se mais rápido, tende a recuperar-se muitas vezes de uma maneira que a ciência é incapaz de explicar. Ao contrário daqueles que estão doentes, mas que não têm fé, deixam-se levar pela própria doença. Porque tendem a se afiar tão somente nas capacidades psíquicas e corporais. Ou seja, acreditando-se somente no homem que é dicótono, ou seja, somente corpo e alma, ou seja, somente acreditar no corpo, no físico, no material e também na parte psíquica, né, no sentimento, no intelecto, na razão, e despreza já o lado espiritual, que a gente sabe, ainda que muitos não creem, é presença e é vida. Porque quando a gente vai analisar a origem de alma, vem de ânima do latim, que significa aquele que anima. Então, um corpo desanimado é um corpo que tende somente a vegetar. Uhum. Mas um corpo que já é animado, ele tem um fulgor diferente, ele tem uma dinâmica diferente. Quando você fala isso do corpo animado, do espírito animado, às vezes também há uma grande resistência da parte dos que têm fé para com a saúde. É muito presente isso, onde muitas pessoas, aquilo você até falava já no início, muitas pessoas por outorgarem uma fé, e aqui eu posso até afirmar uma fé às vezes vazia, porque a verdadeira fé ela não é dissociada do diálogo com as outras ciências, nem muito menos aqui um adendo com as outras religiões, porque a verdadeira fé ela é capaz de centrar-se em um caminho no qual eu entendo a verdadeira necessidade, tanto física como espiritual como psíquica, e por entender a minha verdadeira necessidade, eu passo a olhar que eu preciso daquilo que eu não tenho também. Se eu só tenho a fé, eu preciso também da parte da saúde para complementar a minha existência. Ou se eu tenho saúde, eu preciso também buscar a fé para dar com que essa fé possa dar verdadeira razão à saúde do meu corpo, da alma e do psíquico. E aí é muito triste isso, e nós estamos vendo ser colocado em xeque também aquelas curas baratas que muitas vezes eram apresentadas. E aí, pegando a lógica do bom pastor, do Evangelho de João 10,
o mercenário não é aquele que não faz o trabalho bem, ele até faz o trabalho bem. Mas o mercenário ele faz um trabalho bem com um dinheiro assim já taxado. Ele cobra um salário para fazer aquele trabalho bem. E o cuidado não está no interesse de salvar aquela vida, mas o que ele vai lucrar daquela vida. E aí é onde está essa dissociação. Às vezes nós agimos com a nossa fé um pouco mercenária, porque nós pensamos que ou a nossa fé, ou aquilo que nós temos como posses, aqui alargando um pouco o sentido do texto, nós pensamos que as nossas posses espirituais podem nos livrar de dificuldades e enfermidades físicas. Isso é até um atentado contra Deus, e aí nós vemos lá no primeiro domingo da Quaresma, não tentarás o Senhor teu Deus, e é o que nós temos percebido muita gente fazer. Tentar a Deus no físico, como se Deus fosse agora uma caixinha mágica, que ao eu pronunciar algumas fórmulas, ele vai agir com sua varinha de condão sobre o meu físico. A imprudência também é algo que faz parte dessa dissociação da saúde do ser humano. Você que é médico sabe muito bem quantos casos de imprudência não chegam para um médico tentar remediar. Isso é verdade. E, na maioria das vezes, os maiores problemas vêm justamente dessa imprudência, de querer confiar-se nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, até mesmo na sua própria fé, desligada um pouco da ciência natural, do que é natural, do que como o corpo, o organismo, ele reage de acordo com o ambiente, de acordo à exposição ao meio, né? Mas é interessante que justamente esse eclesiástico ele vem como uma luva para nós, que ele diz lá no versículo 9, meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti. Mas no versículo 12 ele vai dizer, em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Ou seja, é muito importante, claro, confiar em Deus, porque ele pode curar. Entretanto, Deus também cura através da ciência, através da medicina. Seria são braços de Deus. Exatamente. Todos nós somos convidados a sermos instrumentos de Deus. Deus utiliza a sua criação, Deus utiliza a ciência, que é fruto dele, a ciência é um dom do Espírito, né? Para chegar aos seus, para também curar. A finalidade da medicina é servir a vida. É fazer com que a dor cesse. É fazer com que o sofrimento cesse aos que estão enfermos, doentes. Mas a gente também não pode ver a enfermidade como o castigo. A enfermidade como algo que seja para aprovação, porque a gente sabe que o nosso organismo, com o passar do tempo, vai se debilitando e tende a enfermar-se. Até mesmo a gente já nasce com uma carga genética, com heranças genéticas que irão produzir enfermidades e que não estão associadas aos nossos erros, aos nossos pecados. A enfermidade também nós precisamos enxergar que é uma fase de dor que nos conduzirá a um ato de louvor. Eu costumo muito ver isso. Se nós percebemos, a enfermidade é sempre uma oportunidade de pausa. O cardeal José Tolentino frisa muito, é preciso com que a alma dê tempo para as pausas. E às vezes quando a alma não dá tempo para essas pausas, o corpo vai cobrar. E aí quando o corpo cobra, às vezes nós temos duas tendências. Ou transferirmos a culpa da minha enfermidade para Deus, ou então nos desesperarmos e tentarmos, até muita gente às vezes até tirar a vida. Eu vi hoje uma notícia de um idoso, um ator de 83 anos aqui do Brasil, que tirou a vida porque disse: idoso no Brasil não tem mais vez, não tem mais voz, a saúde não vai ter mais saída. E aí o que leva uma pessoa dessa a desesperar-se? Ou porque ela não entendeu a enfermidade ou a debilidade da idade como oportunidade para louvor de Deus, ou então porque ela confiou apenas piamente, plenamente nas suas forças. E aí é onde está a oportunidade. Eu creio que sempre quando eu adoecia, que tinha que ficar de cama mesmo, semana, às vezes até 15 dias, eu ficava pensando em quantos que às vezes passam anos de cama, e também o que era que nós poderíamos fazer naquele momento. Eu acho que não é um momento de reclamar, mas é um momento de pausa. E aí eu volto ao que eu dizia no começo dessa fala. Quando eu não permito as pausas para o meu corpo, ele vai me cobrar.
E geralmente é o adoecimento, né? E às vezes a imprudência, sempre a imprudência. Se eu não me cuido previamente para ver as minhas taxas, as necessidades do meu corpo, se eu não faço esse acompanhamento comigo mesmo, lá na frente o meu corpo vai cobrar. E às vezes cobra, e às vezes nós não temos um espaço nem de alguns dias, nem meses para poder cuidar, porque já foi tarde. Exatamente. Eu sempre gosto de uma frase de João Paulo II, São João Paulo II, que sempre tinha um olhar carinhoso para com os doentes, para com os enfermos. E ele sempre dizia que uma casa onde se encontra um enfermo é um verdadeiro sacrário, onde Deus se torna mais presente. Quando a gente vai analisar um pouquinho, voltando para o grego, a origem da alma, soma, né? Então, nós somos seres somáticos. Vamos somando. Justamente, psicossomáticos. Então, justamente isso que você estava falando sobre o corpo cobrar. Porque realmente nós somos aquilo, nosso corpo é aquilo, daquilo que vamos somando. Nosso corpo ele é reflexo daquilo que a gente come, nosso corpo é reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente atua. Porque o nosso corpo é esse dinamismo entre esses três pilares do nosso ser, corpo, espírito e alma. Então, os três devem estar em unidade, em sintonia. Por isso que é muito importante a gente cuidar dessas três partes, não somente de uma, porque quando a gente cuida de uma, descuida da outra, e quando os pilares de uma casa, todas não estão bem, ameaça todas, inclusive aos que estão bem, não é verdade? Uhum. E você falando aí da enfermidade como uma ameaça. E aí eu costumo muito dizer que quando o coração ele se desorganiza, quando a mente se desorganiza, o corpo ele vai ser ameaçado sim. E se nós não transformamos o nosso corpo em um ato de oração a Deus, porque a oração também, às vezes muitas pessoas pensam que é apenas parar o corpo para rezar ali uma fórmula. Pelo contrário, 24 horas do dia o nosso corpo está rezando. E aí o rezar é dialogar. Quando eu estou respirando, eu estou dialogando com o Espírito. Eu estou insuflando o sopro vital de Deus, que desde lá na origem soprou as nossas narinas e que um dia nós vamos devolver esse sopro vital a Ele. Quando o meu coração bate, Santa Faustina diz que a cada batida do nosso coração é um ato de adoração a Deus, que é o nosso Criador. E aí nós não paramos para perceber que muito mais do que recitar as fórmulas, é louvável, é digno que o homem pare sim para recitá-las, mas nós precisamos que entender que a pausa para a recitação é apenas uma continuidade de um ato de oração que eu estou durante o dia inteiro. Até dormir, é tão bonito nas completas quando nós dizemos, como agora esqueci o nome, Simeão, quando nós dizemos que pode deixar vosso servo em paz para descansar. E agora os meus olhos viram a salvação, então meu corpo pode descansar. Nós vimos a salvação durante aquele dia, nós vimos a sua misericórdia debruçada sobre nós naquele dia, e aí nós vamos descansar na paz da noite, na esperança de no outro dia vermos a luz do sol. Se não virmos, é porque o nosso corpo chegou ao seu final, mas se nós virmos, aí nós vamos amanhecer dizendo que bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aí olha que bonito, o nosso corpo ele se une a uma história porque nós estamos todos ligados na história, nós não estamos separados dos nossos antepassados, nem muito menos do nosso futuro, que como você disse aí, tanto carga genética, como psíquica, como a história familiar, ela vai sendo passada, e a saúde não é apenas não estar com febre ou com a dor de cabeça, isso não, a saúde é um conjunto, e todos nós podemos até, entre aspas, dizer, somos todos enfermos. Por isso que precisamos sempre do auxílio do médico que é Cristo e dos médicos ao qual Cristo designa para essa ação. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos ao que a ciência nos fala, nós estamos sendo, aí voltamos mais naquele, e aqui eu posso pegar num termo cristão, no pecado da imprudência. Aí depois, Deus tirou. Não foi Deus. Paciência, reveja a tua vida. Onde foi que você custou em olhar o seu corpo? O que é que faltou de você associar o seu corpo à glória da ressurreição? Exatamente. A gente deve analisar o nosso corpo também, o nosso eu, na mesma dinâmica da criação. Você vê que Deus criou todo um movimento, mas que ao final descansou.
O nosso corpo também ele necessita de movimento, ele necessita de exercício. Um corpo que é sedentário, no futuro, ele tende a enfermar-se. Da mesma forma como um corpo que somente descansa, que justamente é esse sedentarismo. Ele tende a enfermar-se. O corpo necessita de exercício, o corpo necessita de atividade. Entretanto, o corpo que também só está em atividade e não descansa, ele se exacerba. E aí ele vai cobrar mais adiante. E aí vem o desgaste dos organismos, vem várias enfermidades. E a enfermidade, ela nos coloca num dinamismo bem interessante, particular, que a gente não pode transferir a ninguém. Porque é no momento da enfermidade que a gente conhece as nossas verdadeiras limitações, as limitações do nosso corpo. E é onde a gente verdadeiramente conhece o nosso eu, na solidão, pensando nos problemas do corpo, mas que também podem analisar os problemas da alma. E aí é onde vem o perigo. Porque onde eu me deixo me levar pelas doenças do corpo, pensando que isso pode ser o meu fim, e descuido da minha alma, descuido dos meus sentimentos, descuido do meu espírito, então eu tendo a ir verdadeiramente a um fim mais próximo. Entretanto, quando eu me conheço, quando eu conheço minhas limitações, a minha solidão na enfermidade, porque na enfermidade a gente experimenta muito essa sensação de solidão. Por que está doendo? Foi que eu fiz. A gente sempre tem essa experiência, a gente percebe muito essa experiência nos hospitais dos enfermos. Por quê? A gente sempre pergunta os porquês, mas a gente nunca pergunta por que não eu? Por que não essa enfermidade na minha vida? Então a gente sempre tem essa crise de existência frente às doenças do corpo. Quando que muitas vezes a gente descuida também das doenças da alma. Então sempre as duas devem sempre estar interligadas. É muito importante cuidar uma da outra. E as doenças da alma, elas têm raízes. Às vezes, nós tratamos espiritualmente os desenvolvimentos da doença, mas nós não temos a coragem de ir lá na raiz. Por exemplo, quando nós pegando só um exemplo de uma raiz aqui, que são os 7 pecados capitais, quando nós pegamos o exemplo da gula. Uma pessoa que é gulosa, se nós formos perceber lá na raiz dela, ela tem desejo de devorar os outros. Seja físico ou espiritualmente falando, ou na fala ou em tudo, ela tem um desejo de sair devorando e de consumir com os outros e só existir ela. E aí, às vezes, nós vamos confessando a gula como se fosse um excesso de alimentação e esquecemos que na raiz está um desejo de devorar, de aniquilar com o outro, com os meus dentes, com a minha fala. E aí os pecados capitais são 7, mas aí desmembra, se a gente for ver, um L de coisas, e é muito bonito quando a tradição foi descobrindo isso, porque eles também são fontes de enfermidade. Olha que associação, nós pegamos aqui a gula, está associada a tantas enfermidades, a obesidade, a pressão alta, a doenças cardiovasculares, uma série de coisas, doenças sanguíneas, estomacais, né? Tantas gastrites, úlceras por causa da gula desenfreada e da mistura de tantos elementos. E olha como não tem como dissociar isso da raiz. Eu fiz agora um leque aqui, eu nem tinha parado para pensar isso, mas pensando aqui agora nisso, os pecados capitais, eles também, quando são entendidos dentro da lógica da ciência, eles carregam uma série de enfermidades que às vezes nós vamos ter que tratá-las fisicamente, e ao tratar espiritualmente, nós não vamos poder mais tratar com paliativos. Exatamente. Nós vamos ter que ter a coragem de cirurgias lá no mais profundo. Se não, vamos estar com tratamentos paliativos espirituais, às vezes confessando as mesmas coisas e nunca descobrindo o que é que aquele mal quer dizer para mim. E Deus também permite isso. O espinho na carne que Paulo fala é uma permissão, às vezes, até de enfermidade física ou espiritual que Deus permite para nós, para que nós tenhamos a ousadia de encarar aquilo que você dizia, a nossa solidão. E nessa solidão, descobrir aquilo que Dom Henrique costuma muito dizer, os nossos demônios, dar nome a eles.
né? Quais são as raízes das minhas enfermidades espirituais? E na medida que eu dou nome, eu consigo lidar. Na medida que eu consigo nomear as coisas para um médico, ele vai poder me retornar com um tratamento. Se eu não nomear, vai ficar muito difícil. E aí não existe, isso a gente vendo também a liturgia do Bom Pastor esses dias, a questão do conhecimento, eu só posso dar a vida a quem eu conheço. Eu só posso oferecer a luz, o evangelho de amanhã a quem permite me conhecer. Então não tem, Jesus não invade, nem Jesus invade para curar. Às vezes, reza por fulano pela cura tal, mas ela quer essa cura? Ela quer a abertura, ela quer essa abertura no coração dela? Pode ser que Deus, por caminhos extraordinários, realize milagres, sim, é possível, nós acreditamos nisso, mas é preciso um diálogo e um confronto das duas partes. O mais bonito de Deus é essa liberdade apenas para quando ele pode ser acessado. Também na medicina, um médico não pode forçar aquilo que o paciente não é capaz de confessar. Não, é justamente um dos nossos compromissos, dos nossos pronunciamentos e promessas de Hipócrates é sempre respeitar a vontade do paciente. O paciente vem até nós, explica os seus problemas, muitas vezes esconde, seja por vergonha ou por medo, e a gente sempre na anamnese sempre vai tentando buscar a raiz do problema, a raiz da enfermidade, porque não adianta chegar um paciente sentindo dor. Eu dou um analgésico, a dor vai passar. Mas se eu não trato a raiz, de onde se origina a dor, esse tratamento vai ser ineficaz. Vai ser momentâneo, a dor vai passar, mas a futuro vai retornar. Então, é muito importante essa parte de doar-se e entregar-se, confiar-se. Porque a partir do momento em que nós recebemos um paciente em consulta, a gente explica o que está acontecendo e dá as opções de tratamento. A gente não impõe. E as dores são sinalizações, né? Exatamente. E aí cabe ao paciente aceitar ou rechaçar o tratamento que a gente tem à disposição, não é? Sim. E aí cabe à vontade de seguir fielmente ou não. Aí cabe a prudência de cada um. Porque muita gente dá o tratamento, quando cessa o tratamento, vamos dizer que é para 7, 15 dias. Mas a dor remete no segundo dia, então o paciente já abandona o tratamento. Sim. E aí esquece do nome paciente. É interessante a gente analisar esse ser paciente, ser enfermo e paciente. Ou seja, ter paciência. Mas geralmente os doentes não têm paciência, não é? Eu posso ou a paciência como virtude ou ser paciente na maca de hospital. Exatamente. Mas é muito importante a gente analisar esse ser psíquico também da gente. Como anteriormente falei, o nosso corpo é somático. Assim como a gente vai para a origem da alma, no grego, soma, somático, somos todos aqueles que vamos somando ao decorrer de nossa vida. O nosso corpo é a expressão das nossas atividades, do que comemos, do que somos. E nesse tempo é muito importante também a parte psicológica, porque estamos em isolamento social. Muito conhecimento, muitas notícias, muitas fake news, muitas verdades. Enchemos nossa cabeça de tantas coisas, vemos tanta a gravidade da doença, de sintomas, que é tão interessante o nosso organismo, que se a gente se deixa levar por tantas informações, o nosso corpo também começa a padecer. É o que acontece com as pessoas hipocondríacas. Ou seja, não tem a doença, mas de estar escutando a doença, de estar escutando os sintomas, as gravidades, o que ela causa, a pessoa também começa a sentir os mesmos sintomas. E é o que vem acontecendo muito hoje em dia no isolamento, por mais que estejam em isolamento, mas diante de tantas notícias que atemorizam, sentem o medo, se apavoram e começam a sentir os sintomas, mesmo sem ter sido expostos ao vírus. Estando em isolamento em casa, mas com tantas notícias que vão somando psicologicamente, ao ponto de o próprio organismo gerar os sintomas. A tosse, às vezes até mesmo uma febre, que não tem uma origem corporal. Uhum. É muito interessante você falar isso, porque principalmente nesse tempo em que desse distanciamento, como nós vimos a corrida às farmácias
para comprar os possíveis remédios que poderia curar isso. Aí nós vimos pessoas que realmente enfermas, como as pessoas doentes de lúpus, não tiveram mais acesso a esqueci até o nome do remédio agora. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, isso. Todo mundo comprando louco, como se fosse curar o coronavírus. E aí faltou para quem realmente precisava. E é triste isso, porque às vezes eu não tenho isso ainda, que você acabou de dizer, mas eu tenho que ter esse remédio para quando eu tiver eu tomar. Talvez os sintomas vão ser bem piores, né? Justamente, a gente nunca sabe como o vírus vai atuar no nosso organismo. Na medicina, nunca 2 mais 2 são 4. Né? Na medicina, cada corpo é um universo. Então, por exemplo, o vírus ele pode atuar em mim de uma maneira totalmente diferente no seu organismo. Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas que recebem, são contagiadas pelos coronavírus, mas são assintomáticas. Já outros manifestam como um resfriado, já outros se manifestam como uma pneumonia mais grave. Então, são reações diferentes e que, de acordo ao nosso organismo. Por isso que a gente volta novamente à nossa parte somática, aquilo que a gente é. Como está a nossa imunidade? Como está o nosso corpo? Como eu cuido do meu corpo? Sim. Porque a oração é uma ação. Então, eu devo atuar a favor de mim mesmo. Como eu estou atuando a fim de que eu tenha saúde? Como está a minha saúde mental? O que é que eu tenho fazendo? Porque nesse isolamento, a ociosidade vem à tona e muitas vezes ela é maléfica. Ela tende a atrair a depressão, a tristeza, a angústia. Infelizmente, nesse tempo de quarentena, as taxas de suicídio, as taxas de depressão aumentaram muito. Porque contemplando e invadindo essa parte psíquica, as pessoas se atemorizam, se isolam, deixam que a tristeza invada, o temor invada o seu ser, ao ponto de já não ter mais aquele espírito, aquele sentido de animar. Sim, aí tratando dessa questão do animar-se também, e aí quando você falava dessa questão do isolamento, me vinha aqui a memória da questão da junção com o sofrimento. Às vezes nós sofremos tanto pelo que nós recebemos e também sofremos pelas expectativas daquilo que não recebemos, das incertezas. E aí tratar das enfermidades nessa incerteza, e também principalmente nas incertezas, nós estamos diante de uma incerteza até de enfermidade espiritual, porque foi retirado de modo brusca também os sacramentos do povo de Deus. E isso causou uma grande tristeza também no coração de muitos cristãos no mundo inteiro, principalmente na Semana Santa, a Páscoa, que é o esperado como o mandamento de Deus uma vez ao ano. E aí nós começamos a padecer essa tristeza espiritual também. Porque sem a comunidade, é claro, nós sabemos rezar em casa, nós damos nossos meios, nossos pulos de manter a fé, mas a comunidade é também uma expressão da Eucaristia. E aí, nesse distanciamento da comunidade, há também uma tendência da pessoa que não alimentou o seu espírito para enfrentar a solidão, dela também enfermar-se espiritualmente. Se a comunidade a qual ela fazia parte não ajudou ela a fazer as curvas da vida de encontro consigo, com a solidão, com a vida e com os seus processos, haverá essa inclinação também de uma enfermidade espiritual. É muito importante a gente ver isso. Por exemplo, a gente volta para o conceito de corpo. Corpos são formados por vários membros. Cada um com sua função, mas um depende do outro. E na comunidade, a gente também é assim. A gente necessita de comunidade. Ninguém foi feito para viver só. Então, nosso ser sente a necessidade da companhia, da sociedade, da igreja, que em si formam um corpo, formam uma sociedade.
E, infelizmente, hoje em dia, diante dessa pandemia, a gente vem revivendo algo que não deveria. Como, por exemplo, a parte da discriminação daqueles que estão contaminados. E a gente pode analisar e ver como os novos leprosos. Antigamente, os leprosos eram rechaçados, eram excluídos. Hoje em dia, aqueles que estão com coronavírus, o pessoal até mesmo não quer nem passar na rua o doente. E aí é onde vem a falta da caridade, a falta da solidariedade. E a partir do momento em que o doente se sente discriminado, o doente se sente rechaçado pela própria sociedade, isso pode agravar a parte da saúde mental, a saúde física e em conjunto, debilitar também a saúde corporal. E algo que nós não podemos esquecer também é muitos dos que estão sadios sempre só pensam: quem vai adoecer é alguém da família do outro. Eu nunca conto como uma possibilidade concreta para dentro da minha casa. E aí isso eu costumo dizer, eu tenho dito esses dias, essa semana, as pessoas estão vendo a roda, o número das pessoas que faleceram, mas é sempre um número que faz parte da família do outro. Veja, hoje, os dados que a gente tem hoje é de quase 115 mil contagiados no Brasil de coronavírus e quase 8 mil mortos. Hoje são os dados do coronavírus. E é interessante a gente perceber e analisar que o vírus veio para ficar. Assim como o H1N1 que veio em 2006, até hoje nós temos gente que contrai o H1N1. Então, a gente deve aprender a conviver. Claro que a ciência vai evoluindo, já temos vacinas aí sendo testadas. Hoje recebemos uma boa notícia de que foi descoberto um anticorpo que pode ser utilizado nos enfermos, sobretudo os de moderado a grave. Ou seja, a ciência vai evoluindo a partir do momento em que a gente vai neutralizando e aprendendo a conviver com a enfermidade. Porque, como eu sempre digo, e assim como muitos cientistas dizem, o isolamento social é importante, mas ele vai impedir o progresso do vírus? Não. Na verdade, ele impede que muita gente se contagie momentaneamente. Sim. Mas esse vírus, sim, vai se alastrar. A perspectiva é de que chegue a 70% da população. E a partir daí é que gere um controle realmente. Onde muitos que vão ser assintomáticos gerem uma imunidade ao vírus. Eu sempre digo, o importante é manter-se bem, manter o corpo bem, a mente bem, preparar-se. Porque a partir do momento em que eu me exponho ao vírus, não significa que eu vou adentrar logo a um estado grave e morrer. Isso a gente deve pensar principalmente na saúde psíquica. E não deixar que isso vai influenciar na saúde corporal. A gente deve sempre estar preparado. A gente pode ser contagiado. Mas a gente deve também se preparar psiquicamente, socialmente para isso. Não esperar que somente o outro se contamine e esperar que eu me livre desse. O isolamento não é para cura, o isolamento é para que, como você acha, gostei muito dessa última fala sua, o isolamento é uma forma de paciência para nós ajudarmos a saúde a ela descobrir um meio. É um momento paciente para que não se contamine todos ao mesmo tempo. É muito interessante essa última fala sua, muito lúcida, porque nem todos pensam assim. Às vezes uma maquiagem, e aí muitos na síndrome do Peter Pan, né? Tudo é muito bonitinho, vamos ficar todo mundo em casa, é a campanha do Fique em Casa, mas o Fique em Casa não é uma campanha de cura, é uma campanha para que não se alastre a doença, e que sabendo que quando descobrirmos remédio, vacina e tal, quando tudo voltar ao normal, a doença vai continuar presente. Né? Tem 14 anos que a H1N1 ainda existe aqui. Né? Ainda existe. E vai continuar a existir, não é? E assim a questão da mutação também, né, Rian? Exatamente. Como é um vírus, sempre tem essa mutação. Por exemplo, por isso que é muito importante os idosos, cada ano, receberem
as vacinas contra a gripe, porque cada ano o vírus vai se mutando. Muitos não acreditam na vacina e aí criticam, dizem que tem invenções dizendo que é controle político, conspiratório, mas a gente deve saber que é muito importante. Inclusive, há campanhas contra vacinas, até mesmo de mães que são contrárias à vacinação dos seus próprios filhos. E o que é que vem acontecendo hoje? Pela imprudência. Cristãos, viu? Até de cristãos. E o que é que está acontecendo por essa imprudência em desacreditar as vacinas? Enfermidades que agora erradicadas, voltam a surgir. Por exemplo, aqui na Bolívia, aqui 20 anos que estava erradicado o sarampião. O sarampo, no caso, voltou hoje, temos 10 casos confirmados de sarampo. 20 anos depois. Você vê a importância da prudência, de acreditar na ciência, de deixar-se conduzir também por ela, não somente deixar-se levar por conspirações, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Hoje em dia a gente acha de tudo, um pouco de tudo. Não é? Muito interessante essa fala. Nós estamos já encerrando. Se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui, aproveita que tem um médico de plantão. E aí a gente tenta responder, que é uma forma de ajuda também. Nós temos 22 pessoas aqui presentes, outros depois vão ver no histórico quando ficar salvo. E é muito interessante nós percebermos isso. Olha que algo lúcido foi dito aqui hoje. Nós temos que tratar de modo consciente e claro que há essa probabilidade da doença permanecer. E aí eu tenho que começar um preparo pessoal. Gostei muito disso. Um preparo pessoal para saber que amanhã pode ser eu. Claro. Né? Por mais que eu esteja isolado, me cuidando, né, isso não impede de que o vírus chegue a mim. Porque o vírus tem vários dinamismos de contágio. Eu posso estar em domicílio, isolado, mas pode ter alguém da minha família que tem a necessidade de sair. Sim. Porque a gente sabe que não tem como uma família... A comida não chega na porta, né? Exatamente. A gente sabe da necessidade de trabalho. Nem todas as famílias podem estar em contínuo isolamento. Da mesma forma como também nós dependemos de serviços essenciais. Saúde é essencial, o alimento é essencial, essas pessoas têm que trabalhar. A gente tem que ir ao mercado. E o mercado também é o meio de transmissão. Por mais que a gente se cuide de tudo, é o que eu sempre digo, a gente tem que se cuidar. A gente é um ser somático, então cuidar do nosso corpo, da nossa imunidade, comer bem, viver bem, estar com a cabeça descansada bem, aproveitar esse tempo para ler bons livros, exercitar a mente também é um exercício. É uma forma de oração, né? Sim. É muito, muito bom pensar isso por esse lado também. Porque até muda o nosso modo de rezar. Não vai ser mais uma oração de dizendo Senhor, não deixe que eu pegue isso. Tudo bem, podemos rezar, mas Senhor, dai-me a força, a paciência de enfrentar isso, inspirai a mente dos cientistas, dai força aos médicos, dos governantes para que providenciem também a saúde, pedindo a Deus também que Ele realize coisas concretas. Porque minha oração não é uma varinha de condão, uma varinha mágica para dizer, tirai, Senhor, o corona do mundo. É impossível. Eu sei que Deus pode fazer isso de modo mágico no estalar de dedos, mas isso também é pedagógico. Não foi Deus que mandou a doença, mas já que a doença está, é algo pedagógico que Deus, junto com o seu povo, também vai sofrer e chorar mais uma vez. Que Deus, junto com o seu povo, como caminhou Israel, com um povo lento, de cabeça dura, por 40 anos... o Senhor estava ali presente, sofrendo com eles, brigando com eles, corrigindo eles, mas no final concedendo a salvação. Então nós precisamos tentar entender que esse período é também um período pedagógico para todas as áreas, principalmente eu tenho visto essas duas áreas, para os poderes públicos, para ver se tocam, e também para a igreja, para que nós possamos realmente descobrir com quem é que está a nossa comunhão. Se é uma comunhão com a religião do externo, ou se é uma comunhão para nós voltarmos a ver lá os primeiros cristãos, que não foi por corona, mas foi por martírio. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde iam ser martirizados. Eles sabiam.
E nós sabemos que foram centenas de milhares de cristãos que foram mortos. Mas mesmo assim eles se cuidavam, quando não podiam mais se cuidar, se arriscavam. É justamente isso que eu estava falando domingo, esse domingo do Bom Pastor, que eu mandei mensagem para o Padre Paulinho, e aí eu estava falando justamente sobre isso, brevemente, sobre esse desejo de querer voltar para a igreja, ou seja, valorizar mais ainda, sentir-se saudade, não é? Valorizar aquilo que nós não temos. Infelizmente, a gente tem essa inclinação humana de valorizar aquilo que a gente perde. A gente valoriza a saúde quando a gente está doente. A gente dá conta do ar que a gente respira a partir do momento que a gente vai necessitar de um respirador mecânico. A gente vai valorizar a saúde do coração, a saúde de todo o corpo, a partir do momento em que ele manifestar dor, manifestar algum tipo de falência. Eu acho que depois dessa pandemia, se não serviu de sinalização para a fé de muitos melhorar, é mandar para o manicômio. Não, mas a doença ela tem esse ponto positivo, de mostrar a gente o que realmente é essencial na vida da gente. O que vale, o que conta. Né? É o que o Papa Francisco vem dizendo nas suas palavras de apoio, né, de ânimo, né, nessa pandemia, em redescobrir aquilo que é essencial na nossa vida. O que é essencial para o meu corpo. Porque muitas vezes a gente vive superficialidades, né, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é tanto essencial, a gente valoriza tanto, mas que quando a gente está nas limitações, na doença, a gente sabe que não faz falta. O que realmente faz falta é a família, o que faz falta é o acompanhamento, é a fé, a presença de Deus. O que faz falta? O trabalho faz falta, a comunidade faz falta. Todo um dinamismo que muitas vezes a gente despercebe com a correria do dia a dia, mas que a partir do momento em que a gente dá uma pausa, a gente tem uma reflexão interior e vê realmente aquilo que é importante, aquilo que não é caro. Né? Uhum. Essa questão da pausa, nós estamos na pausa restauradora e até eu acho muito bonito essa oração, não lembro agora se acho que é no ato penitencial da missa, nessa pausa, alguma coisa na liturgia da missa tem essa palavra pausa restauradora, ou seja, na liturgia das horas, em alguma oração da coleta, uma coisa assim. E aí, o que é essa pausa restauradora, né? A Ione está dizendo aqui, ela está nos assistindo lá em Belo Horizonte, que tirou muitas dúvidas dela, e essa questão foi muito lúcida a fala hoje. E principalmente eu vi isso, nós estamos em um tempo onde é preciso enfrentar essa pausa restauradora, e essa pausa, além de ser restauradora para o físico, é uma pausa também paciente para que os membros da saúde possam desenvolver o cuidado para os humanos, porque eles também são humanos. Eu acho tão triste também quando as pessoas enfermas exigem do médico ações que só Deus pode fazer, como se o médico... Ou então quando eu vou consultar, como que aquela minha consulta parece que é a primeira do dia dele, eu quero toda a atenção dele, e eu esqueço que é um outro humano, é um pai de família, tem gente esperando por ele em casa que às vezes ele não vai poder mais nem ver. Quantos médicos não puderam mais rever sua família depois disso? Eu vi quantos médicos também que depois de colocar a máscara, aquele capacete com óculos e tudo, nem água podem tomar durante o seu plantão inteiro. E a gente às vezes esquece, é um humano cuidando de outro, mas eu quero que aquele humano que cuida seja um humano máquina, e não um humano carne tocado. E aí o que é que essa pausa restauradora nossa provoca? Para dar paciência e para também dar espaço para que a saúde e a medicina possam encontrar meios eficazes para cuidar e tratar dos outros corpos que virão a adoecer. E é algo que nós vamos ter que encarar de frente. O coronavírus é uma realidade que nós não poderemos mais dizer que não passou na nossa história. Alguém daí que fala espanhol está falando contigo. Saludos, doutor. Isso aí foi uma companheira, o Liane, companheira minha lá da província. A gente passou três meses aí de saúde pública numa cidadezinha distante daqui, que tem uma realidade diferente, mais pobre.
E aí o pessoal de lá sempre ia ao hospital perguntava, cadê aquele doutorzinho que é padre, né? Você nunca perdeu esse título, né? No Ceará era Frei, aí já é padre. Pois é porque uma cruz no peito, né? Sempre o povo pensa, é padre, né? E aí eu deixo isso pra você. Você já viu Moscati, né? Já Já. assistiu? É, Moscati é o exemplo de médico. E ele descobriu uma cura também, né? Uma saída, não lembro se foi da malária, uma coisa lá na época que por ele ser professor também, pesquisador, ele ia também, ajudou muito a cidade de Nápoles, na época de uma Uhum. epidemia também que ele enfrentou. É Estamos interessante nessa. também para nós médicos, né? Não limitar somente para os livros, para a ciência, mas também a gente abrir-se para o que é sobrenatural, tudo que a Muito gente bonita aquela, né, não muito bonita aquela consegue. menção dele. É. Aquela menção quando ele diz que a irmã lá ficava falando dos livros para os alunos dele, né? Os corpos dos enfermos é o seu Uhum. manual de estudo, não são os livros. Está aqui Mas o como eu corpo. sempre digo, que o bom médico ele deve tocar o corpo, a gente também deve tocar a alma. O Sim. médico deve ser um bom médico e um médico bom. Ou seja, um bom médico de ser humanista, mas ser um médico bom também de dominar a ciência. Não adianta somente ser um médico caritativo, um médico empático, mas que não tenha um domínio da ciência, né? E nós conseguimos perceber a diferença. Um médico que busca por uma espiritualidade, eu conheço com você, são três, e para mim são testemunhos vitais, sempre, sempre. Eu costumo muito dizer isso para muitos aqui em Exu, tanto dos nossos diálogos quase que diários, quantas vezes que aperrei o teu mar, a gente consegue perceber por trás de um médico cristão o seu desejo de querer ver no rosto das pessoas vivas um rosto de pessoas ressuscitadas, um corpo de alguém ressuscitado. E aí você está nessa lista desses três, são assim três pessoas que eu encontrei ao longo da vida que eu nunca vi essa leveza e essa abertura para enxergar no rosto do doente e enxergar também na realidade humana esse desejo de querer ver Cristo. Quando alguém faz alguma coisa por vocação é totalmente diferente quando faz apenas por função, né? De funcionários Exatamente. nós estamos cheios em tudo, até dentro da igreja. Mas de Então, eu pessoas. sempre digo, o bom médico, ele deve ver o paciente de uma maneira holística, ou seja, de uma maneira geral, ver tudo, não somente aquele particular ao qual o paciente refere, não somente a dor, mas analisar a parte social, o que isso pode interferir na doença, a parte de relações com as pessoas, como isso também pode interferir nas doenças do corpo. Então, isso é muito importante, não somente curar a dor momentânea, não somente fazer aquela cirurgia reparadora, mas também olhar de uma maneira holística, ver a parte social, a parte econômica, a parte emotiva, porque a gente não é só o corpo. A gente volta lá para o início da nossa conversa. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos sentimentos, Uhum. nós temos razão. Nós temos um corpo que tem o seu organismo, tem as suas diretrizes naturais. Passa um pouco por isso mesmo. Rian, nós estamos já chegando ao final, é uma alegria, é muita coisa a gente tocou aqui, esclarecedor até para mim também. E muito bom rever você, já que tem quase 2 anos que eu não te vejo. É verdade. Mas logo, logo, Espero naquele final, a gente se vê, se Deus quiser. isso, que você volte para Pernambuco, eu também volto de vez, embora eu esteja aqui, eu consegui vir. Mas que nós possamos perceber isso. Por caminhos diversos, fomos todos tentando responder ao Senhor. E muitos aqui, com certeza, foram aqueles que ficaram esse tempinho e que vão ver depois, vão ter essa oportunidade. Nós tiramos esse tempinho para fazermos das nossas vocações um momento de evangelização para aqueles que nos escutavam, né? Pois é, Então, eu agradeço o obrigado. convite, eu que agradeço o convite, e deixar também à disposição, né, de quem tiver alguma dúvida, pode entrar aí no nosso direct, Uhum. perguntar, o que tiver ao nosso Isso. alcance. Isso. Padevandro tá mandando palminhas aqui. Padevandro é um arraso.
Lembra, né, Evandro, que estava em Granito quando você estava em Moreira? Lembro. Padre Evandro, um ótimo padre, um grande pai. E aí foi esse o tempo que nós passamos aqui, as dúvidas esclarecedoras, é preciso que nós aprendamos também a dialogar com essas diversas ciências para podermos perceber também essa presença de Deus que vai costurando os retalhos e formando um grande lençol, que é a sabedoria que Ele depositou no coração de cada um dos seres humanos. Amanhã não vai ser às 8 horas, vai ser às 9, que quem vai conversar comigo amanhã tem funções antes, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa junção da depressão e da oração. Olha como foi providencial. Hoje nós começamos com a saúde e com a medicina, amanhã nós vemos como uma doença mais específica e como dialogar sobre ela. E aí nós vamos percebendo esse caminho que passa por toda a nossa história. Então, obrigado de coração. Estamos juntos mesmo distante. Tivemos a graça de rezar o texto também, já nessa distância. É verdade. Junto com o Ministério, alguns do Ministério também estão acompanhando a gente. Sim, Lá, já vi aí. Também. A gente sempre usa também dos meios da tecnologia, né? A igreja, a ciência também tem que utilizar a tecnologia. É fantástico esse tempo que a igreja tem agora tecnologia. No tempo dos primeiros cristãos não tinha, né? Hoje, rapidinho, nós lemos uma carta do Papa, nós lemos uma coisa dos nossos bispos. Mas a gente também não pode se fiar demasiado nas tecnologias, né? Porque a gente tem aqueles pacientes que sentem uma dorzinha, vai pesquisar no Google e vê logo que é outra coisa mais grave, né? E aí vem aquela preocupação, aquela paranoia, né? Doutor Google, consulta todo mundo. É verdade. Pois é, foi um grande prazer acompanhar nessa live e que a gente possa acompanhar nas futuras lives aí que vem outros temas mais. Até dia 15. Depois do dia 15 eu dou uma pausa restauradora. Pois tá, gente. Fica com Deus. Um abraço. Abraço. Até mais para vocês. Fiquem com Deus também.